Olá, meninos! Bem-vindos a mais uma aula dessa semana. Hoje nós vamos fazer um resumo das unidades de medida que nós aprendemos até agora, tá? Então, nós aprendemos a unidade de medida de comprimento, não foi isso? Nós aprendemos a unidade de medida de volume, também a de capacidade, né, que tem a ver com litros, etc. Nós aprendemos a unidade de medida de massa, unidade de tempo e também a unidade de temperatura, certo? Então, nós aprendemos essas 5 unidades de medida. A unidade de comprimento foi a primeira delas, né? Nós aprendemos aí a montar a nossa tabela e converter as medidas de centímetro para metro, metro para decímetro, decímetro para milímetro. O volume, né? A gente aprendeu, e aliás está faltando uma aqui muito importante que eu não coloquei, que é a unidade de medida de área, ok? Eu pulei ela, mas ela também é muito importante. Então, nós temos a unidade de medida de volume, que a gente sempre sabe que o resultado vai ficar elevado ao cubo, que nós estamos trabalhando com uma figura que está em 3 dimensões. A área, né? Ela está em 2 dimensões, então a minha unidade de medida vai estar elevada ao quadrado. A capacidade, né? A capacidade está relacionada aí à quantidade de líquido que cabe dentro de um recipiente, por exemplo. Então, está ligado a litros, mililitros. Massa. A massa é a quantidade que a unidade de medida relacionada à quantidade de, vou utilizar um abuso de linguagem, mas uma unidade de peso, né, que mede o peso, o volume de alguma coisa. Então, a gente utiliza aí como massa. Peso e abuso de linguagem, vocês vão entender, né, mais para frente em física. Mas a gente, por exemplo, utiliza para calcular, né, quanto que pesa uma certa quantidade de batatas, uma certa quantidade de carne, certo? Então, isso tudo aí é unidade de massa, que tá ligada a quê? A quilogramas, a gramas, né? E assim vai. Unidade de medida de tempo. Quais nós temos? Hora, minutos, segundos, dias, semanas, anos, né? Séculos, décadas, milênios. E a unidade de medida de temperatura que nós mais utilizamos foi a Celsius, né? E também o grau Fahrenheit, que nós vimos, né, recentemente nas aulas da semana passada. Também tem a unidade Kelvin, mas a unidade Kelvin a gente não deu tanta ênfase assim, porque não é tão utilizado quanto a unidade Fahrenheit e grau Celsius, tá? Muito bem, meninos. Então, a gente sabe que a gente passou, né, por todas essas unidades de medida. Mas o que eu quero que vocês entendam, né, de cada uma delas? Então, vamos lá. Começando pela unidade de comprimento. A parte mais importante da unidade de comprimento é como fazer as conversões de maneira correta. Então, vou fazer um resumo aqui com vocês de como que a gente faz essas conversões, tá? Vamos lá. Lembrando que a gente sempre utiliza um metro, né, como unidade de medida padrão, unidade de medida e referência. Então, aqui eu vou ter um metro, certo? Para a direita estão os valores menores do que o metro. Então, aqui a gente vai ter o decímetro, a gente vai ter o centímetro e o milímetro. Para a esquerda, nós temos as unidades que são maiores que o metro. Então, a gente tem aqui o decâmetro, que é o DAM. Nós temos o hectômetro e também nós temos o quilômetro, certo? Ai, agora foi, gente. E o quilômetro. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é montar essa tabela, que nós fizemos bastante durante as nossas lives, né? Então, vamos supor que eu queira converter 3 metros para centímetros, tá? Então, eu quero converter 3 metros para centímetros. Como que eu faço isso? Eu coloco o 3 debaixo da minha unidade, que eu comecei com metro, então 3 tem que estar debaixo da unidade metro e vou para centímetros. Só que para chegar até centímetros, eu vou completando com os meus zeros, ok? Pronto, então eu cheguei lá. Então, eu sei que 3 metros é igual a 300 centímetros. Maravilha! Ah, professora, mas e se fosse um número decimal? Da mesma maneira, porém, o número decimal, quem tem que começar e terminar debaixo da unidade é a
vírgula, certo? Então, aqui eu vou ter, ó, 5,7, o quê? Milímetros, tá? Aliás, milímetros, tá faltando um M. E eu quero converter, por exemplo, para quilômetros. Como que eu vou fazer? Então, olha só, a minha vírgula tem que começar debaixo do milímetro. Então, aqui vai ficar, ó, 5,7, certo? Então, a minha vírgula vai andar até chegar lá no quilômetro, que é a unidade de medida que eu estou transformando. Então, eu vou andando até chegar lá no quilômetro, ok? Então, aqui ficou, deixa eu apagar aqui agora, que a vírgula que estava aqui, agora parou lá no quilômetro. Então, eu sei que 5,7 milímetros, ou seja, 5 inteiros e 7 décimos, é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 57 quilômetros, ok? Então, para quem ainda está com muita dúvida nessa atividade, nessa prática, né, de conversões de medidas, assista a aula, né, que eu falei sobre isso e também as lives que nós praticamos bastante, né? Nós fizemos atividades aí juntos durante as lives, para quem ainda tiver com dúvida de conversões de medida. Então, sobre a unidade de comprimento, né, a unidade que a gente utiliza para medir o tamanho das coisas, as larguras, né, as espessuras, é muito importante que a gente aprenda essa parte das conversões. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que eu quero que vocês entendam sobre volume e área. Lembrando, meninos, que essa aula de hoje já serve para fazer uma revisão aí para nossa prova final, né? Porque isso aqui é um resumão do que a gente já viu sobre unidade de medida. Então, o que eu quero que vocês aprendam sobre volume e área? Primeiro, a fazer o cálculo desse volume e dessa área, tá? Por exemplo, o volume de um bloco retangular, então vamos supor que fosse aqui um volume, tá? De um paralelepípedo. Nada mais é que o quê? A multiplicação, então vamos supor que aqui vale 2, 3, aqui metros, aqui também metros, aqui também vale 2 metros, pode ser? Então, olha só, para calcular o volume de algo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar as dimensões desse bloco retangular. Vai ser sempre assim? Sim, toda vez que for um bloco retangular, basta a gente multiplicar as dimensões desse bloco. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 2. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando a largura pelo comprimento, pela altura. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Mais 12, o quê? Eu estou trabalhando em 3 dimensões, então vai ficar 12 metros cúbicos. Simples assim. Agora, quando eu estou falando de área, a área ela possui 2 dimensões, não possui? Então, aqui eu tenho, ó, a área, certo? Então, aqui vai valer base, que a gente vai chamar de base. Vamos supor que aqui vale 5 metros e aqui 3 metros. Então, para calcular áreas de retângulo e de quadrados, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai também multiplicar essas 2 dimensões. Só que como eu estou falando de área, né? Eu estou trabalhando dentro apenas de 2 dimensões, diferentemente do volume que está em 3 dimensões. Então, aqui vai ficar, ó, a área, então, vai ser igual a 3 vezes 5. 5 aqui. 3 vezes 5 é igual a 15. 15 o quê? Metros quadrados. Porque eu não estou em 2 dimensões. Se estou em 2 dimensões, então aqui vai ser elevado ao quadrado. Se aqui eu estou em 3 dimensões, então aqui vai ser elevado ao cubo. Então, é basicamente isso que eu quero que vocês aprendam sobre volume e área, tá? Agora, vamos entender melhor o que eu quero que vocês aprendam sobre capacidade. A única coisa que eu quero que vocês tirem de proveitoso esse ano sobre capacidade é entender que a capacidade ela é calculada, né, utilizando a unidade de medida padrão, o litro, ok? Então, olha só, quando a gente fala capacidade de algo, a gente quer saber qual a quantidade de litros, né, de líquido que cabe dentro de um recipiente. Igual, por exemplo, qual que é a capacidade de uma caixa d'água? Qual que é a capacidade de uma piscina? Então, eu quero saber quantos litros cabem dentro daquela piscina. Eu basicamente quero apenas que vocês façam essa analogia. Capacidade está relacionada a litros, ok?
Muito bem. E por fim, mas não menos importante, vamos falar agora sobre massa. Meninas, por fim não, né? Ainda falta mais duas. Então, olha só, massa, galera. Também, eu quero que vocês entendam que massa, né, é utilizado, qual que é a unidade de medida aí para calcular a massa? O quilo, miligrama, grama. A gente pode fazer esse somatório, não pode? Podemos, mas a relação mais utilizada aí entre quilos e gramas, né, é o quê? 1 quilo são quantas gramas? 1000 gramas, não é isso? É quase a mesma analogia ali de quilômetro para metro, né? Então, 1 quilômetro a gente tem 1000 metros. Então, 1 quilograma, né, tem quantas gramas? 1000 gramas, ok? Basicamente, somente essa analogia, porque para não ficar muito pesado e muito conteúdo denso para ser estudado aí para avaliação final, tá? Agora, de unidade de tempo e unidade de temperatura, basicamente, a gente tem que estudar o quê? A soma e a subtração da unidade de tempo, né? Então, vamos fazer um exemplo com vocês. Então, olha só, se aqui eu estou trabalhando com unidade de tempo, a gente tem que saber o seguinte, que a unidade de tempo a gente está trabalhando ali dentro dos 60, né? 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, a gente tem que trabalhar com essa analogia. Então, se eu quero, por exemplo, fazer o somatório, né, entre duas unidades de tempo, então vamos supor 3 horas, 10 minutos e 20 segundos, mais 2 horas, 50 minutos e 70 segundos. Como é que a gente vai fazer esse somatório? A gente vai fazer da seguinte maneira: 20 mais 70 dá 90 segundos. Mas eu não posso deixar 90 segundos ali, porque 90 segundos é maior, né, do que 1 minuto. Então, eu vou vir aqui e vou subtrair 60. Então, aqui vai ficar 30 segundos. E esse 60 aqui que eu subtraí, ele vai para o outro lado valendo 1 minuto, certo? Então, vai ficar 11 com mais 50, vai ficar 61 minutos, que também não pode ficar, porque 61 minutos, né, é maior do que 1 hora. Então, vou vir aqui o 61, vou subtrair o 60, vai sobrar 1 minuto. Então, como é que a gente vai ficar? Esse 60 aqui vai passar para o outro lado valendo 1 hora. Então, aqui vai ficar 1 hora, tá? 1 com mais 3, 4. 4 com mais 2, 6 horas. Então, o resultado final vai ser igual a 6 horas, 1 minuto e 30 segundos. Então, sobre a unidade de tempo, o que eu quero? Eu quero que vocês façam as operações de soma e subtração utilizando essas conversões, tá? Essas relações de minuto e segundo, horas e minutos, ok? É o mais importante aí desse conteúdo. Agora sim, por fim, a unidade de temperatura. Então, o que eu quero que vocês aprendam sobre as unidades de temperatura? Primeiramente, que as unidades de temperatura, ela é dada por escalas diferentes. Então, a escala que a gente utiliza aqui no Brasil é diferente da escala, por exemplo, dos Estados Unidos. A escala Celsius é diferente da escala Fahrenheit. Então, o que eu quero que vocês saibam sobre a unidade de temperatura? Eu quero que vocês aprendam a converter Fahrenheit para graus Celsius e graus Celsius para Fahrenheit. Então, a gente viu, né, na aula da semana passada que Fahrenheit eu posso transformar para graus Celsius e também graus Celsius eu posso transformar para Fahrenheit. E a gente tem duas maneiras distintas de fazer isso, né? Lembrando que uma tem que ser a operação inversa da outra e também em ordem trocada. Para quem não lembra como faz isso, né? Tem uma live só disso aqui e também tem uma aula gravada falando dessas conversões. Então, estudem, porque essa parte com certeza será cobrada, ok? E além disso, é muito importante, como eu falei com vocês, para quando vocês forem fazer, por exemplo, uma viagem internacional, né? Estados Unidos, Europa, que utiliza outras escalas aí de temperatura. Por isso que eu estou dando ênfase a Fahrenheit e graus Celsius. Graus Celsius porque a gente utiliza no Brasil e Fahrenheit porque é utilizada no restante do mundo, tá? A maioria dos outros países utiliza essa escala Fahrenheit. Então, por isso que eu estou dando ênfase, ok? Resumindo, então,
Comprimento, eu quero as conversões de unidades de medida, né? Saber para que elas servem. Volume e área, o cálculo do volume, cálculo de área. E saber também como que vai ficar a unidade de medida no final, se vai ser o cubo, se vai ser o quadrado. Unidade de massa, bem simples, tá? Só entender que a unidade de massa que a gente utiliza é o quilograma, a grama, miligrama. Capacidade, né? Que é a quantidade de litros que cabem dentro de um recipiente. Eu não vou cobrar conversões de litros, tá? Mas a analogia é basicamente a mesma que a gente utiliza para metros e quilômetros, decímetros, centímetros. Mas essa parte para litros eu não vou cobrar. Unidade de temperatura, Fahrenheit para graus Celsius para Fahrenheit. E unidade de tempo, soma e subtração. Ok? Então, basicamente, isso que vocês precisam saber sobre esse capítulo aqui que está envolvendo essas unidades de medidas. Beleza, gente? Então, eu quero que vocês, né, respirem fundo e dediquem a essas partes que eu falei para vocês. Porque no livro tá mais detalhado. Mas, como a gente está em modo virtual, eu tô dando ênfase às partes mais importantes, ok? No mais, a gente fica por aqui e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, galera!